Olá a todos, regressamos então para a sessão 2 da aula 6. Vamos fazer então, nesta sessão, vamos fazer 4 exercícios, em princípio, se tivermos tempo, eu acho que temos. Vamos fazer este 13 que está aqui, que é o 13 de uma prova modelo do Mato Sucesso, e depois vamos fazer aqui mais para baixo este exercício que é do meu livro. Então, este é de escolha múltipla, mais uma vez é uma escolha múltipla um bocadinho disfarçada, dá um bocadinho de trabalho, mas pronto, pensamos que às vezes faço assim umas coisas mais complicaditas, portanto, às vezes um bocadinho chatas de fazer, mas pronto, envolve aqui muitos conceitos que eu acho que são importantes. Então, o que é que diz aqui? Diz aqui, seja f uma função de domínio R duas vezes derivável. A primeira função é derivável e a primeira derivada também é derivável. E cuja sua derivada, a galinha, tem aqui o seu gráfico que está parcialmente representado nesta figura. Tal como a figura sugere, o H' de menos 4 é igual ao H' de 2, são mínimos absolutos, certo? O H' de menos 2 é o máximo relativo de H', sendo estes os seus únicos extremos. Quer dizer que esta função não tem o perigo de voltar para baixo. Ela vai continuar a subir, porquê? Porque não há mais extremos, não é? Isso é importante para a resolução do problema. Depois nós não sabemos se ela depois fazia assim, poderia fazer assim se não dissesse nada. Mas como diz que não há mais extremos, portanto não há o perigo dela fazer isto, e como ela é derivável também não há o perigo dela fazer tipo, sei lá, uma coisa assim do género. Se assim fosse, ela não era derivável, não era contínua, não era derivável. Depois, sabendo isto, pede para perguntar qual das seguintes afirmações é falsa. Certo? Diz que assim, o gráfico de H tem a concavidade voltada para cima, para baixo ali, tem 3 pontos de inflexão. O gráfico de H, a reta de equação y igual a x mais 1 pode ser tangente ao gráfico de H e a função H é crescente. Vamos analisar cada uma delas. Eu vou começar já por esta D. Esta D é obviamente verdade. Porquê? Porque a derivada é sempre positiva. Se a derivada é sempre positiva, a função é sempre crescente. Certo? Esta está feita. Então, vou começar aqui pela D. D. Tem-se que... Como é que eu sei que a derivada é sempre positiva? É olhar para o gráfico. Não é? Isto é um mínimo absoluto. Não é? O mínimo absoluto, aqui é o máximo relativo e não tem mais extremos, portanto ela é sempre maior ou igual do que o H' de menos 4, que é positivo. Tá bem? Tem-se que H' de x é sempre maior ou igual a H' de menos 4 ou a H' de 2, que é positivo, não é? Pelo que, isto é, vou meter aqui para todo o x real, isto é, H' de x é maior do que 0 para todo o x real, pelo que H é estritamente crescente em R, que é o domínio da função. Portanto, D é verdadeira, e se D é verdadeira não é esta a opção correta, porque nós queremos a falsa. Portanto, conclusão aqui, D é verdadeira. D. Não é D, a afirmação da opção D, a afirmação da opção D é verdadeira. Ok. Portanto, esta está excluída. A C também podemos fazer já rapidamente. Certo?
E aliás, a C dá-nos já a resposta ao exercício. Reparem, diz-nos que a reta de equação y igual a y mais x igual a 1 pode ser tangente ao gráfico de H. Vamos ver se pode. Então vou escrever aqui y mais x igual a 1. Que é a mesma coisa que ter y igual a menos x mais 1. Esta reta pode ser tangente ao gráfico de H. Bom, se fosse tangente ao gráfico de H, não é? Se, vou chamar aqui T, bem? Que é para ser mais fácil agora a escrever. Se T fosse tangente ao gráfico de H num ponto de abscissa, vamos chamar aqui x0, se fosse, então, ora, se ela é tangente, o que é que nós sabemos sobre retas tangentes ao gráfico de uma função? Que a derivada no ponto de tangência é o declive da reta, certo? Portanto, se esta reta fosse tangente, então a derivada no ponto x0 daria o declive da reta t, certo? Mas o declive da reta t é menos 1, mas o declive da reta t não é menos 1, é ali, não é? É menos 1. E, portanto, H' de x0 seria menos 1. Não pode ser, pois não. Porque a derivada é positiva para todo o x real. Nunca pode ser menos 1. Portanto, isto é um absurdo. O que é absurdo. Pois H' de x é maior do que 0 para todo o x pertencente a R. Então, de onde é que vem este absurdo? Vem de nós termos suposto que ela era tangente. Portanto, não pode ser, não é? Portanto, T não pode ser tangente. T não pode ser tangente ao gráfico de H. Pelo que a afirmação de C é falsa. E esta é a resposta. Ok. Professor, ali onde diz H de x0 não seria H' de x0? A galinha, sim. A galinha. Obrigado. Obrigado para quem me avisou. Ok. Certo? Portanto, não pode ser. E nós já temos a resposta. Nós agora podíamos ignorar olimpicamente a A e a B. Isto agora não me interessa nada. E seguiam para o exercício seguinte. Mas como nós não estamos a fazer um exame, vamos ver porque é que estas duas são verdadeiras. E vamos usar uma tabela para isso. Há uma coisa importante que eu digo muitas vezes, falo muitas vezes, ou refiro muitas vezes aos meus alunos, é que, tendo aqui funções deriváveis, duas vezes deriváveis, a relação que há entre a função e a sua primeira derivada é a mesma que há entre a primeira derivada e a segunda derivada, porque a primeira derivada é, na realidade, ou melhor, a segunda derivada é a derivada da primeira derivada. Portanto, a relação que há entre as duas é uma relação de monotonia. O sinal da segunda derivada dá a monotonia da primeira. E, portanto, nós podemos relacioná-las dessa forma. É quase como se fosse uma escadinha. Eu uso isso muitas vezes com os meus alunos. Vou meter aqui A e B. Pensem nisto quase como uma escadinha. Imaginem aqui uma escada. Não é? Uma escadita aqui. Certo?
E imaginem que tem aqui uma função f, vamos ter aqui h duas vezes derivável, que é o nosso caso. Pronto. Imaginem então que tem aqui, nesta parte de baixo tem a função h, aqui tem a função h' e aqui tem h duas linhas. Nós sabemos que, sendo estas coisas deriváveis, sabemos que onde esta função é positiva, a função h cresce, não é? Onde h' é negativa, esta é decrescente. Nós sabemos isso, não há dúvidas. E sabemos também que, reparem, se eu chamar a esta função aqui uma função g, esta então é g'. Ou seja, onde esta é positiva, esta é crescente. E onde esta é negativa, esta é decrescente. É a mesma relação. Certo? Isto daqui para aqui, esta relação daqui para aqui é igual a esta relação aqui. Sim? Vamos ter aqui um verde, assim. Tal. Vamos ter aqui um Azinho. Vou escrever aqui um A. Mesma relação. Provavelmente vocês já sabiam isto, mas não é demais relembrar. E obviamente que sabemos que onde a segunda derivada é positiva, o gráfico de H tem concavidade voltada para cima, onde a segunda derivada é negativa, o gráfico de H tem concavidade voltada para baixo. Bem? Portanto, aqui as cores indicam, aqui as cores é mais para indicar, bem, de onde é que vêm estas concavidades. Portanto, sabendo isto, nós conseguimos aqui algumas informações. Porquê? Porque eu tenho a monotonia da função h, porque é que eu tenho da função h', porque é que eu tenho aqui? Porque tenho aqui o gráfico, decrescente, crescente, decrescente, crescente. Com isso, não é? Tendo a monotonia de h', eu consigo andar para trás para ver o sinal de h duas linhas e sabendo o sinal de h duas linhas, eu consigo depois saber o sentido das concavidades, não é? Do gráfico de H, sendo a função duas vezes derivável, como é este caso, e portanto estamos completamente à vontade. O que vamos fazer é um quadrozinho, uma tabelinha. Eu vou fazer aqui uma tabela, até vou fazer aqui nesse caso, onde vou meter primeiro a monotonia de H', a seguir o sinal de H duas linhas e numa terceira linha o sentido das concavidades, e depois vamos ver que se verificam estas duas. Se eu quero estudar a monotonia de H', tenho que pôr aqui os seus extremos, que são 3. Outra coisa importante, reparem que neste ponto, a derivada da função H' neste ponto é 0, portanto a segunda derivada de menos 2 é 0, não é? Não há dúvidas disso. Aqui a segunda derivada no ponto 2 também é 0 e a segunda derivada no ponto menos 4 também é 0. Se quiserem, a reta tangente a este gráfico tem declive nulo, nulo, nulo. Aqui a segunda derivada é positiva porque esta função é crescente, a segunda derivada é negativa. Tá bem? É só agora chegarmos aqui, fazemos um quadrozinho. Eu vou tentar fazer aqui um quadrozinho, buscar aqui. Então vamos precisar, vou meter uma linha para o X. E agora vou uma, aqui mais abaixo, ora, aqui para o H', aqui para o H duas linhas e a última para a função, para o gráfico de H. Vou meter então aqui, este não precisa de ser tão grande, aqui este, então agora vou dar um espacinho, portanto para o menos 4, outro espacinho para o menos 2 e finalmente para o 2, portanto eu vou meter aqui x menos infinito, mais infinito, menos 4, menos 2, 2, e então aqui vou meter H', eu sei que H' é onde é decrescente, não é? Aqui é decrescente, depois cresce, não é? É decrescente até menos 4, crescente até menos 2, ok. Decrescente ali, aqui tem o mínimo, aqui tem o máximo,
aqui tem o mínimo, e agora a segunda derivada, h duas linhas de x, o sinal disto, sabemos que anula aqui e anula ali, sabemos então que onde é que ela é negativa aqui, que esta é decrescente, é negativa ali, certo? Depois será positiva aqui, e portanto temos o sinal da segunda derivada, podemos então ver as concavidades do gráfico de H. E as concavidades do gráfico de H, esta é para baixo, esta é para cima, para baixo, para cima, e aqui são os tais pontos de inflexão. Portanto, que confirmam que nós tem 3 pontos de inflexão, portanto a B é verdadeira e tem concavidade voltada para baixo de menos infinito até menos 4 e de menos 2 até 2. Portanto, as afirmações de A e B são verdadeiras. Sim? As afirmações de A e B, A e B, são verdadeiras. Cuidado, às vezes pode aparecer no exame, em vez de pedirem a verdadeira, pedem a falsa, e portanto tem que estar com atenção. Portanto, a resposta correta é a opção C, que é a única que é falsa. Ok? Pronto, mais um exercício resolvido. Acho este exercício importante porque relaciona aqui muitos conceitos que são muito importantes, está bem? É preciso estarem com atenção a estas coisas. Esta tabelinha aqui, esta escadinha, acho-a muito importante. Eu todos os anos faço-a muitas vezes para que os meus alunos se lembrem daquilo que estamos a fazer. Ok, está feito o 13, vamos aqui então a este exercício do meu livro, que em princípio não será difícil de resolver e é um exercício que não é muito difícil, é na linha daqueles dois que nós fizemos na quarta-feira, penso eu, ou na quarta ou na última, acho que foi na quarta-feira. E portanto é um exercício que pode sempre sair num exame, uma coisa qualquer, uma coisa neste caso no exame, nós estamos aqui a preparar o exame. Portanto, pode ser um tipo de exercício que não é uma coisa extremamente complicada, que poderá sempre sair. Ok, então temos aqui uma função f, domínio R+, tal que o f de 1 é 2, dão-nos aqui o f de 1, que vale 2, certo? A imagem de 1 é 2, e a sua derivada é definida por, eu vou meter aqui já o 142.1, a sua derivada é definida por f' de x igual a 2x menos ln de x. Ok. Eu hoje por acaso escolhi, não sei se na sessão 3 tem algum exercício com exponenciais, mas hoje saíram logaritmos, noutras saíram exponenciais, depois logo se vê. Ok, sabemos isto. Pede para determinar isto e para escrever a equação reduzida da reta perpendicular à reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 1. Portanto, nós queremos a reta que é perpendicular à tangente neste ponto, aqui deveria estar, aqui não está, mas é subentendido que a reta perpendicular também passa no ponto de abscissa 1, está bem? Então, vamos lá. Olhando para aqui, eu tenho aqui um limite, quando o x tende para 1 de f de x menos 2 sobre 2x² menos 2x mais 2x menos 4. E quer saber este limite? Bom, mas nós não temos a função f, temos a sua derivada. É a primeira pista de que nós aqui vamos usar, para resolver isto, a definição de limite. E outra pista importante é reparar que este 2 é na realidade o f de 1.
Portanto, de certeza que o que nós vamos usar aqui, de certeza absoluta, que isto tem a ver com a definição de derivada num ponto. E eu vou ter que usar aqui, de certeza, o f' de 1. Só tenho que arranjar maneira de pôr aqui f de x menos f de 1 sobre x menos 1 vezes qualquer coisa. Bom, mas se nós formos aqui substituir, por isso simplesmente, não é? Se eu meter ali f de 1, não é? Reparem que uma coisa muito importante, a função f é contínua em x igual a 1. Já estou aqui a responder a esta. Porquê é que é contínua em x igual a 1? Porque se vocês fizerem o f' de 1 e se substituírem ali, o f' de 1 dá 2. A derivada é finita, quer dizer que ela é derivável no ponto 1. Se é derivável no ponto 1, portanto ela é contínua. Portanto, eu posso substituir ali o x por 1, não é? E o f de 1 dá 2 e 2 menos 2 dá 0. E substituir aqui abaixo também dá 0. Tem aqui 1 ao quadrado dá 1, 2 vezes 1 dá 2, portanto 2 vezes 1 aqui, não é? 2 vezes 1 é 2, mais 2 vezes 1, 4, portanto 2 mais 2, 4, menos 4, 0. O que é que eu vou fazer? Vou só decompor isto. Vocês podem decompor isto de muitas maneiras. Podem achar os zeros, podem ir à regra de Ruffini, podem tentar aqui fazer alguma álgebra para decompor. Eu, neste tipo de coisas, uso sempre a regra de Ruffini. Acho é prática e resolve-nos aqui o problema do termo de maior grau. Às vezes, quando nós vamos achar os zeros de uma quadrática e depois quando os zeros dão, por exemplo, menos 1 e, neste caso, 4. 4 não, 2 aqui. Menos 1 e 2. E depois nós esquecemos de pôr ali o coeficiente do termo de maior grau. Portanto, é importante que tenham isso em atenção. A regra do Ruffini, vou fazer aqui num cálculo auxiliar. Resolve-nos aqui o problema. A regra de Ruffini é ótima porque quando eu aplico aqui a regra de Ruffini a um polinómio de grau 2, né? Devem dizer, isso é um canhão para matar uma mosca e tal. Ok, pode ser. Mas resolve-nos sempre ali o problema deste coeficiente que é metido ali logo. Estão a ver? O 2 é o coeficiente do termo maior grau e ele vem para ali e já não nos chateia mais. Aqui é 2, aqui é 4, né? 4 vezes 1, 4, ali fica 4. Menos 4 mais 4, 0. E, portanto, 0 ali. O que nós descobrimos aqui é que 2x² mais 2x menos 4 é x menos 1, 2x mais 4. E, portanto, nós podemos fazer isto aqui, assim, isto é o limite, quando o x tende para 1 de f de x menos f de 1 sobre x menos 1, 2x mais 4. Ok. E agora é só separar isto e temos o problema resolvido. Metade dele, porque ainda falta a outra parte. Portanto, isto é limite quando o x tende para 1 de f de x menos f de 1 sobre x menos 1 vezes, eu posso separar isto aqui, limite de aqui é igual 1 sobre 2x mais 4 quando o x tende para 1. Bom, já está, não é? Este é o f' de 1 e aqui é só substituir. E, portanto, eu vou passar aqui para baixo. Esta parte aqui, vou ter aqui um asteriscozinho. Vem para aqui assim. Portanto, isto fica f' de 1 vezes 1 sobre 2 vezes 1 mais 4, que é igual. Agora o f' de 1 vou substituir, fica 2 vezes 1, nós temos a função derivada, está bem? 2 vezes 1 mais Lm de 1 vezes 1 sexto. Ora, Lm de 1 é 0. Professor, acho que é menos Ln.
É menos aqui, sim. Obrigado. Por acaso não ia alterar o resultado, não é? Portanto, aqui, isto aqui fica 2/6, que dá 1/3. Portanto, o valor deste limite é 1/3. Não é? Ok. A primeira parte está feita. Eu vou meter aqui a primeira parte, aqui assim. Vou meter aqui um 1, aqui assim. Certo? E agora o que é que nós queremos? Queremos a equação reduzida da reta perpendicular à tangente no ponto de abscissa 1. Certo? Então eu vou chamar aqui 2. Seja T, a reta tangente ao gráfico de F em x igual a 1 e R a perpendicular à tangente T, à tangente T também em x igual a 1. Isto quer dizer, isto é, 1f de 1, o ponto de coordenadas 1f de 1, nós sabemos que é igual a 1, 2, pertence tanto a T como a R. Certo? Portanto, vou só aqui dar entrada aqui uma pessoa que pediu para entrar. Ok? Então, pertence tanto a T, vou dar aqui mais para cima, como a R. Ora bem, o que é que nós sabemos? Assim, o declive da reta T é a derivada no ponto 1, não é? E a derivada no ponto 1, nós já vimos que, eu vou fazer aqui outra vez, mas pronto. 2 vezes 1 menos ln de 1, que é igual a 2 menos 0, que é 2. Certo? Portanto, o declive da reta T é 2. Mas R é perpendicular a T. E o que é que nós sabemos sobre retas que são perpendiculares? O declive de uma é menos 1 sobre o declive da outra. Ou seja, os declives são simétricos e inversos. Não é? Ou seja, o declive de T, de R, é menos 1 sobre o declive de T. Ou seja, menos 1 meio. E, portanto, está feito. Pelo que, como é que fica a reta R? De certeza, será y igual a menos 1 meio de x mais um certo b. Sendo b um número real, não é? Só temos que achar este b e por isso precisamos de um ponto. Mas nós sabemos um ponto, que é 1, 2, não é? Este ponto que aqui está pertence ao gráfico de... basicamente o que eu quero é, faz de conta que, não sei como é que é a função f, mas, por exemplo, uma coisa assim, aqui tem a tangente e eu quero aqui, elas passam as duas ali, no ponto de abscissa 1, está bem? É uma coisa deste tipo que se passa. Então, como? Vou aqui meter assim, finalmente. Como ponto de coordenadas 1, 2 pertence a T, vem, vou substituir, não é? Eu posso escrever aqui, substituindo. Bem, então fica 2, não é? 2 igual a menos 1 meio vezes 1 mais b. Quer dizer que o b é 2 mais 1 meio, não é? Menos 1 meio vezes 1 dá 1 meio, passa para o outro lado, dá, né? Passa para aquele lado, fica assim. Então o b dá 5 meios.
Conclusão, a reta R será y igual a menos 1 meio de x mais 5 meios. E pronto, está feito. Primeiro exercício, 42.1 está feito e o 42.2 também está feito. 42.2 não tem ciência nenhuma. Quer dizer, o 42.2 é a aplicação de um conceito ou de um teorema que diz que toda a função com derivada finita num ponto, ou seja, derivável num ponto, é contínua nesse ponto. Não é? Ser derivável é ter derivada finita. Não é? Portanto, é só isso que nós temos de dizer. Vou já fazer aqui o 142.2. Perguntam-nos então, o 141.1 está feito, temos aqui o valor deste limite e temos aqui a equação da reta R, a perpendicular ao gráfico, à reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissão 1. E, portanto, agora pede na 142.2 para justificar se f é contínuo em x igual a 1, e a resposta é sim. Não é? F, se quiserem dizer assim, tem-se que f' de 1, não é? É igual a 2, ou seja, f é derivável, ou diferenciável também, derivável, em x igual a 1, por ter derivada finita. Por ter derivada finita, em x igual a 1. E, portanto, f é contínua em x igual a 1. Só isto. A resposta é só esta. Está bem? Portanto, isto é a aplicação direta de um teorema que vocês têm de saber. Então, vocês, toda a gente que está no 12º ano e que vai fazer exame e que estas coisas têm que saber. Ok, portanto esta está feita, a 142 está feita e vamos à última desta sessão e deste exercício. Então, pede para estudar a função f quanto ao sentido das concavidades e quanto à existência de pontos de inflexão do seu gráfico. É, mais uma vez, derivar, achar zeros. Isto agora é quase repetitivo. Derivar, achar os zeros, fazer o esboço, fazer o quadro de sinal. Neste caso, não tenho que derivar duas vezes porque nós já temos aqui a primeira derivada. Como já temos aqui a primeira derivada, isto torna-se relativamente simples. Então, vamos aqui estudar aqui a derivada. Eu vou puxar isto aqui um bocadinho para cima. Vou só escrever aqui. Nós temos então o f' de x, a derivada é então 2x menos ln de x, portanto, a segunda derivada, não é? A segunda derivada será então derivar isto aqui, 2x menos ln de x, pinha. Ok? Isto é a derivada, eu agora vou dar-me aqui ao luxo de fazer aqui, isto é a derivada deste menos a derivada deste. Ora, a derivada de 2x é 2, a derivada deste é 1 sobre x, a derivada do ln de x. Podem deixar assim, mas ajuda a reduzirem ao mesmo denominador e fica aqui com 2x menos 1 sobre x. Portanto, esta é a segunda derivada de f e agora é só achar os zeros. Portanto, achando aqui os zeros, f' de x igual a 0, fica então 2x menos 1 sobre x igual a 0, que dá 2x menos 1 igual a 0 e x diferente de 0. Obviamente que isto que está aqui é uma condição universal em R+, não é? Em R+, o x é sempre diferente de 0. É sempre maior do que 0. É sempre maior do que 0, é sempre diferente de 0. Eu vou meter aqui na mesma. Condição universal. Em R+. Certo?
E, portanto, isto fica, por simplesmente, vou ter aqui o equivalente, simplesmente 2x igual a 1, x igual a 1 meio. Pronto, agora é só fazer o quadrozinho de sinal. Eu podia fazer como fiz na primeira sessão, onde disse que o sinal dependia apenas deste aqui, não é? Porque o de baixo era sempre maior do que zero. Eu podia fazer isto na mesma. Agora apetece-me fazer de outra maneira. Até só para verem que não temos de fazer sempre da mesma maneira, está bem? Portanto, eu podia dizer que o sinal da segunda derivada depende apenas do sinal de 2x menos 1, porque x é sempre maior do que 0 para todo o x pertencente a R+. Podia fazer isso, mas neste caso eu não vou fazer. Vou então construir, não é, a tabela, não é, fazendo o quadro de sinal de F duas linhas e relacionando com o sentido das concavidades do gráfico de F, desculpa, bem. Então, vou aqui então fazer o tal quadrozinho. Então, vou aqui buscar novamente uma linha. Pode ser assim deste também, podia ser um bocadinho mais pequenina, mas tudo bem. Realmente não precisa ser tão grande, por isso vou precisar ali de um zero. Então, uma linha aqui, vou precisar de outra então para, aqui vou meter passou por aqui. Aqui vou meter o 2x menos 1, aqui vou meter o x, aqui guia duas linhas de x e cá em baixo o gráfico de f, desculpa. Não sei porque é que estou a chamar aqui, mas pronto, não há de ser nada. Então, aqui uma coluna aqui para o 0, não é? E uma coluna para o 1 meio. Aqui assim. Okay, agora é só preencher. Portanto, x, 0, 1 meio, mais infinito. Aqui vou pôr então 2x menos 1, x. Aqui o f duas linhas de x, que é o quociente daquelas duas. Nós já sabemos que o sinal deste aqui não vai ser influenciado por este. E aqui vamos meter gráfico de f. Ok. Este anula aqui. Este anula aqui. Está bem? Setor, mas não está definido em 0, eu domino em R+. Está bem, mas esta continua a ser 0 aqui. Esta derivada é que não vai estar definida ali. Está bem? Esta aqui, portanto, já vimos que este é sempre positivo, não é? Para x maior do que 0. Se quiserem, o gráfico desta função é assim, a partir de x maior do que 0, para x maior do que 0 ela é maior do que 0. E esta que está aqui, não é? Esta que está aqui, o gráfico é uma reta de declive positivo que corta o eixo do x no ponto 1 meio, não é? 0. E, portanto, é uma reta assim. Tem aqui por assim, mais ou menos assim. Mais coisa, menos coisa. Se quiserem aqui a ordenada na origem é menos 1. E corta aqui, ter aqui a preto, que é melhor. Menos 1. E aqui o meio. Pronto. Interessa-nos então de 0, não é? Aqui assim é negativa, não é? Aqui é negativa. No próprio 0 é negativa, que vale menos 1. Aqui é negativo. E aqui, a partir daqui, do meio para a frente, é positivo. E portanto aqui o quociente será
negativo, aqui 0, aqui positivo. Portanto, o gráfico de G tem uma concavidade voltada para baixo aqui e para cima ali, e aqui tem então ponto de inflexão. E agora é só dizer, responder à pergunta. O gráfico de... Não se esquecer que as concavidades são do gráfico, as assímmetras são do gráfico, a monotonia, a função é que é monótona crescente ou decrescente. O gráfico de F tem a concavidade voltada para baixo em 0 aberto, ao meio fechado, vírgula, tem a concavidade voltada para cima em um meio mais infinito e tem ponto de inflexão em x igual ao meio. Pronto. Como não pedem as coordenadas do ponto de inflexão, neste caso não era possível pedir porque nós não temos a expressão analítica. Este tem também nós não temos aqui a expressão analítica do gráfico da função, portanto não era possível pedir. Portanto, a resposta está dada, também pediam só para estudar quanto à existência de pontos de inflexão. Eu vou só meter aqui a expressão analítica aqui assim, que é para nós sabermos a que é que isto se refere. Este é o y igual a 2x menos 1. E pronto. Fica este exercício resolvido. Como viram, não é um exercício muito complicado, envolve vários conceitos que são importantes, definição de derivada num ponto, declive da reta tangente, declive da reta perpendicular à tangente, relação entre derivabilidade e continuidade, e depois um exercício que costuma ser mais ou menos recorrente em provas de exame para estudar a monotonia ou o sentido das concavidades do gráfico. Neste caso era a segunda opção, sentido das concavidades. E pronto, ficamos por aqui na segunda sessão. Vamos voltar já para a terceira sessão e podemos falar aqui um bocadinho entre as duas sessões para ver se tem alguma dúvida. Até já então.